isso o Thiago Nunes não irá perder o grupo? Luiz Mário de Quipapá, Pernambuco. Eu acho que não tem nenhuma chance. Mas sinceramente, Mas perdeu o grupo? Perdeu. Mas eu acho que esse não é o principal tema que envolve o Corinthians hoje, hein? Eu acho que estão fazendo uma polêmica em cima disso daí. A notícia que preocupa de fato, e muito, é a dívida com a União. Mas isso eu ia perguntar agora. O Emerson Leão? Não, a dívida com a União. Ah, entendi, Leão. Não, a dívida com a União. É isso que é a pergunta aqui, olha. O Hugo Costa, vocês não vão falar da estratosférica dívida dos clubes paulistas? O que você acha da gestão do Andrés, Oswaldo Pascoal? Quanto é a dívida do Corinthians com a União? Mais de 700 milhões. 737. Quase que o dobro do que deve o Atlético Mineiro, que é o segundo colocado nesse ranking dos maiores devedores para a União. Mas aí depende muito do que a União quer fazer, do governo federal, né? Porque são verbas que deveriam ser depositadas para o governo federal. Taxas, descontos, tudo que deveria chegar no cofre da União não chega. Só o Corinthians deve 700. Se você somar tudo que deve, é um negócio de outro planeta. Dá para você fazer... 737, Pascoal. 700, não, somar de todos os clubes. Sim. É um absurdo sem tamanho. 5 bilhões. 5 bilhões e 300 milhões. É um absurdo sem tamanho. É a falta de responsabilidade dos dirigentes. Ou seja, pode ficar devendo para o governo federal. Para que eu vou pagar o governo federal? Ninguém executa. Não vai acontecer nada. Fica devendo você sem conta aí para a Receita Federal que você não pagou no imposto de renda para ver se os caras não vão revirar a sua vida. Eu estou falando R$100. Não estou falando de 700 milhões. Fica devendo R$100 você, aí em casa, para a Receita Federal. Pra ver. Não paga taxa para tirar o documento para ver se você tira. Não tenha o documento da sua quitação para ver se você vai tirar alguma coisa. Claro que o Corinthians alega, Pascoal. Claro que não. O Corinthians alega aí que uma boa parte desse débito que o Corinthians tem com a União são impostos federais, no qual o Corinthians ele quer uma isenção como outros clubes brasileiros já tiveram também. Acho que o São Paulo, no CARF, ele acabou sendo isento de 85 milhões na época, acho que foi o ano passado, inclusive, acho que em torno de maio. Foi. O São Paulo ele teve realmente... Com a mesma ação. O Corinthians ele pediu aí também e solicitou a exclusão desses impostos federais, o que eu acho um absurdo. Inclusive eu falei outro dia aqui a respeito dessa lei que estão aí aprovando, Pascoal, já passou pela Câmara e está no Senado, de transformar o clube em empresa. Da forma como está hoje, eu acho um absurdo. Isso aí vai virar o calotaço organizado, Pascoal. Porque o clube ele vai entrar em recuperação judicial, ele vai chamar todos os credores dele e vai falar, bacana, faz uma fila aqui. Quanto eu te devo? 10 milhões? Então não posso te pagar 10 milhões, eu tenho 500 mil. Você aceita, cara? 500 mil? Eu vou abdicar de, 95% da minha dívida. O cara fala, ou é isso, ou é nada. O que você prefere? Ficar chupando o dedo e tentar ver de novo se vai ser julgado isso daqui a 30 anos? Ou você quer receber esses 500 mil? Muitos vão aceitar, Pascoal. Então isso é um calotaço. Qualquer clube pode se privilegiar de uma situação como essa. E eu acho um absurdo. O clube, se ele quer se transformar em empresa, Pascoal, ele até pode. Só que ele tem que ter os mesmos encargos, tá certo? E as mesmas responsabilidades que qualquer empresa tem que ter. Porque aqui no Brasil, Pascoal, vamos lá, o futebol ele envolve paixão. Quer dizer, você está dizendo que o clube que for ser transformado em empresa tem que carregar com ele as dívidas que sejam sanadas por quem adquirir. Mas, Pascoal, a questão é a seguinte, cara, você não pode tratar um clube como se fosse um fato alheio à lei. Porque a questão, bem, só para concluir, vou tentar ser rápido, isso é um absurdo e beira cretinice. Porque o negócio é o seguinte, o próximo passo da recuperação judicial, se nada for feito, se o clube não conseguir andar com as próprias pernas, é a falência. Que empresa, Pascoal, atrelada ao futebol, vai querer se indispor com uma torcida? Porque a empresa é obrigada a pedir a falência do clube. Ela fala, você não tem como me pagar, então eu vou executar. Aí vai lá e vai falir o clube. Porém, que empresa, até atrelando a marketing, consumo e coisa do tipo, vai fazer isso daí? O clube não quebra, gente. Fizeram esse Profut em 2015 para ajudar os clubes. 04. Mas em 2015 fizeram outro. Para ajudar os clubes a diminuírem a dívida. Muitos clubes aumentaram, agora vão fazer um novo Profut. Esse negócio negócio de virar futebol empresa, é uma balela, né? É balela. Não, ele está dizendo que é um como é que se chamou? Calotaço? Eu acho que é um calotaço organizado, burlar o sistema. A questão é o seguinte, você vê uma pessoa falar, eu só faço uma pergunta para todo mundo, mas a resposta é sempre a mesma. Tem que virar empresa, tem que não sei o quê, bababá. Eu falei, ok, beleza. O que você faz com o passivo? É que é isso? Você faz uma fila de credores. Não, o que você faz com o passivo? Você alinha os credores. Aí você pergunta, aí a resposta é, peraí, não. Veja bem, não, olha, precisa fazer. Vai fazer o quê? Eu sei o que vocês querem. Anistia. Exato.
Pega como você fala, o pra trás mente, morreu. Só quero ver o pra frente. Aí, amigo, aí é fácil. E aí é o quê? Aí é fácil. E aí é o quê? Agora, aí você pergunta pros caras, fala, mas o que você faz com o passivo todo? Ou seja, as dívidas todas. Não, aí precisamos fazer. Eles vão tentar fazer esses acordos A mesma coisa de novo? Vão tentar fazer esses acordos aí que não vai dar em nada. O que precisa parar, não adianta você montar futebol empresa e pagar 1,5 pau para jogador e não tem receita para isso. Até pagar se tiver trazer jogador caro e não paga os que você tem lá no teu clube. Isso aqui não pode, e vai continuar fazendo. Aí, o problema é gestão. Mas aí, perdão, só Pascoal, para concluir com relação a isso que o Ben já estava falando ainda, e você também colocou muito bem, a parada é a seguinte, o clube empresa, que nem o Corinthians, agora, o fato é o Corinthians, que deve ser absurdo aí também, tem que pagar. E tem que pagar, porque clube de futebol não pode ser um capítulo alheio à lei, não. Como você falou, Pascoal, qualquer empresa, você que tem uma empresa constituída, se você não pagar os seus impostos, ferro na boneca. Você fica devendo. É ferro. Se você não pagar 100 pau no imposto de renda, os caras não vão te cobrar? Vão pagar. E vão cobrar muito. Você vai tirar um documento federal, vai sair que você deve para a Receita. E aí você vai estar impossibilitado de tirar. Então o clube de futebol é uma grande zona, tá certo? Esses mesmos dirigentes aí que aprontam, mandam e desmandam em clubes, aí fazem essas extravagâncias absurdas. Esses caras aí geralmente têm empresa constituída ou têm experiência na área administrativa. Eles não fazem isso nas próprias empresas, mas em clube de futebol, que é um Deus dará, porque o futebol brasileiro permite isso, todos eles fazem, Pascoal. É uma vergonha o time do tamanho do Corinthians ter esse tipo de débito. Ah, mas eu estou amparado numa lei porque já houve um precedente que outros clubes tiveram essa anistia. Que se dane, tá errado. O clube de futebol, que inclusive, Pascoal, é uma associação sem fins lucrativos. Como sem fim lucrativo? Você compra um jogador por X e vende por 10X, você não teve lucro? Tem que virar limitada mesmo aí, como se fosse uma empresa, e tem que exigir dos clubes o pagamento de impostos. É um absurdo um clube, repito, do tamanho do Corinthians dever o que deve. Olha, o Manchester City tem um dono, caiu no fair play financeiro aí. Sim. 2 anos sem Champions. Essas são tem dono, hein? São normas, eu vou dizer assim, com base em todo o conhecimento que a gente tem do futebol internacional, as normas internacionais não são aplicadas no Brasil, né? Especialmente, vou olhar aqui para a Argentina. Se o time da terceira divisão na Argentina ficar devendo salário 2 meses, o time da Série A não entra em campo. Não é isso que acontece? Sim, Você transmite o Campeonato Argentino aqui toda semana, como a gente transmite, entendeu? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você sabe que tem... eu vou falar um negócio para vocês, sério. Hoje no Brasil, não faz uma palma da mão os clubes que pagam em dia. Hoje no Brasil, 40 times da Série A e da Série B. No Brasil hoje, não tem uma palma da mão que paga em dia. Salário no dia combinado e bicha no dia certo. Hoje no Brasil não tem essa palma da mão. Dá para você entender o que eu estou falando? De 40, você não faz 5? Então, como é que esses caras propõem essa situação? Como é que um clube como o Corinthians consegue dever 735 milhões para a Receita Federal? Tem um déficit total, o Corinthians tem, o global do Corinthians... Deve? Eu te explico, a coisa mais fácil do mundo. Não, vou te explicar. Ainda tem mais 640... tem arena. Ainda tem 640 de dívida. Não foi isso que está no balanço do Corinthians? 640 de dívida. Isso é fora o que deve para a União. Não, da União é outro. 740 para a União. E mais 1,2 bi do estádio, que é o que cobra a Caixa. O Corinthians diz que não é esse valor. Se você transformar isso num clube, numa realidade, não funciona. Você perguntou como é que faz isso? É simples, porque aqui no futebol brasileiro, os clubes devem rios de dinheiro. Eles devem rios de dinheiro e precisam de dinheiro para montar seus times para jogar. Está certo? E isso é impossível de se fazer. Então como é que você faz? Fala assim, quer saber? Aqui eu não vou pagar. Eu preciso botar um time para jogar. Sabe que um dirigente aqui eu não pago, sabe por quê? Uma vez, Benjamin, eu não pago aqui. Lá, pergunta, quanto é que deve o Real Madrid? Eu falei, deve 1 bi e 200 de euros. E ele falou, então, por que se o Real Madrid deve 1 bi, 200, mas lá é amortizado, o governo tem plano de amortização. Gente, mas só um minuto. Não, mas o Real Madrid e Barcelona são coisas atípicas, porque tem dinheiro de outros lugares. O Barcelona faz parte do turismo, gera muita receita para a cidade. O Real Madrid, idem.
Por Entendeu? isso que os governos estaduais, O municipais, museu federais, do amortizam a Barcelona, o dívida. cara falou para mim lá, o Museu do Barcelona só de bilheteria por ano são 16 milhões de euros. Acho que é o segundo ou terceiro museu mais visitado da Espanha. Então eles têm outros interesses. Agora aqui não, aqui é o seguinte, não tem, amigo. E aqui é Brasil. O cara fala, eu preciso de dinheiro para montar time. Quer saber? Eu não vou pagar imposto. Deixa. Vamos esperar para renegociar. Vira uma bola de neve. Aí o que acontece? Muda a diretoria. Ah, eu não vou pagar? O advogado vai lá, empurra 2 anos, 3 anos. 3 anos entra o outro. Aí entra o outro, empurra 3 anos. Mas vai virando uma bola de neve e vai aumentando, né? Eu não estou, ô Silva Júnior, eu não estou apoiando isso. Não, sim. Eu estou constatando um fato. Vai indo, Na pô, primeira porra. gestão do Andrés, Olha aqui. ele disse isso pra gente aqui. Eu não estou falando o quê? Eu tomo que é desconhecimento. Ele disse, eu preferia pagar salário do que pagar imposto. Não foi o que ele disse pra gente? E assim Disse aqui vai. nos canais Fox. Eu preferia pagar meu salário do que imposto. E aí me veio um pacote de dívida para eu pagar depois. E aí você vai vendo, agora são 735. É Agora, a exclusividade do futebol brasileiro, hein, Pascoal? Se a gente pegar Barcelona e Real Madrid... o Banho já acabou de falar. Exato, porque muitas vezes aí a gente coloca a Europa como se fosse um outro patamar e você tem razão. Você tem razão. Tá bom. Não, mas é verdade, tem que frisar isso daqui. Porque o Brasil, ele sempre foi encarado como um país de terceiro mundo e de fato é. Então todo mundo, mas é o Brasil. Europa também tem realmente essa anistia Peraí, mas de eu acabei de impostos. falar, lá, Muitas vezes Barcelona, fazem vistas lá tem- grossas. mas eu acabei de por causa falar. dos governos municipais, estaduais, municipal e federal, Ô, mano. que amortizam essas dívidas porque os clubes são Você não, atrativos não, é que você para não, a acho que sociedade. você não prestou atenção. O que eu falei é o seguinte, Barcelona e Real Madrid têm outros interesses. É uma situação, não dá para a gente comparar Barcelona e Real Madrid com o Corinthians, com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Flamengo, não dá. São atrações turísticas também. Sim, pô, gente, você anda em Barcelona, Sim. quando o Barcelona vai jogar, gente, é um evento. Você vai visitar o Barcelona, você vai visitar o Real Madrid. Sim. Sabe quantos milhões de pessoas vão lá visitar? Você entra nas lojas do Barcelona e do Real Madrid para comprar. Rapaz, é uma multidão todo dia. Então tem outros interesses. Agora, o problema, gente, não é dever. Dever não é crime, hein? Dever, todas as empresas devem. O problema é não pagar. Então, mas aí que é o problema. Dívida. Essa dívida ela se amplia ano após Sim, ano. porque não Vira se uma bola paga. da Você amostra vai que varrendo não a se sujeira paga. pra debaixo Sim, do porque tapete. não se paga. O problema não é ter dívida. Dívida, você vai financiar, quando se financia um apartamento, Tem uma dívida. você financia um carro, é uma dívida. Sim, isso aí não é crime. Então, olha, eu devo 200 mil reais para a construtora tal que eu estou financiando apartamento. Você deve. Não é pra isso, não é crime. Você paga todo mês. Sim, agora se você não pagar, aí é o Aí problema. você vai para a dívida ativa, Aí que é o você- caso desses clubes. No quarto mês você já perde Olha, o Se investimento. você não pagar 4 prestações, o cara vai tomar Agora, sua conta mesmo, vai. ô lindo, pô, na sexta-feira carnaval, o programa tava legal, aí ficou sério. Não, mas tem Já que me falar. imaginei. Falar, irmão. Não, O mas Marcel já me falou, pô, vou te meter um terno e gravata. Agora vai nada, Marcel. Vou falar o quê? Terno e gravata você não vai não, Marcel. Dos outros times. Não, o Flavinho não falou uma palavra sobre isso. Isso é bom. Sábado tem Corinthians e Água Santa.